Marcelo. Graça e paz, irmãos. Como está o seu coração? Batendo? Glória a Deus, né? O Senhor é bom. Convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 130. Salmo 130. Nosso culto da família pós transformados. Digo que é um tema bem desafiador, aquilo que Deus quer falar conosco essa noite, através da sua palavra. E eu quero iniciar o culto lendo esse texto. Glória a Deus. Salmo 130, verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém, irmãos? Alguns textos das Sagradas Escrituras nos mostram algo profundo da parte de Deus com relação à vida humana. E este salmo, ele é um deles. Por quê? Quando você olha para o texto e percebe que o salmista se expressa dizendo que só em Deus está o perdão, e ele diz: Senhor, se tu atentares, verso 3, para a iniquidade, para o pecado, quem vai existir? Se o Senhor só atentar para as nossas falhas, para as iniquidades, quem subsistirá? Você imagina o salmista escrever isso? Deus conhece nossas falhas, Deus conhece nossas limitações. Não podemos usar isso de desculpa para pecar. Amém, irmãos? Mas Ele nos conhece. E se Ele não tivesse perdão e misericórdia, o que seria de nós? O que seria do homem? Já que todos os dias nós somos provocados a pecar. Todos os dias é colocado diante de nós a armadilha do pecado. Deus, porém, conhecendo isso, tem em si o perdão e as misericórdias. Amém, irmãos? E diga comigo: a misericórdia de Deus não é de semana em semana, não é de culto da família em culto da família, não é de culto de domingo em culto de domingo. As misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Todos os dias, irmãos. Não, no próximo culto a misericórdia de Deus se renova. Não, ela é todos os dias. Porque Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe do tamanho da misericórdia e das lutas às quais enfrentamos nessa terra. Amém? Que a sua alma esteja como a alma do salmista. Assim como o guarda anseia pelo amanhecer para ir embora para sua casa, passar mais uma noite ali. Ele diz: mais do que o guarda, a minha alma espera pelo Senhor. Aleluia. Para alguns, quando vai para a vigília, amanhecer parece uma eternidade, né? Ora, já não tem mais nem o que orar. E diz: meu Deus, não amanhece? Agora que deu 2 horas, já até acabei meus pedidos de oração e parece que não deu de manhã. Mas assim como o amanhecer traz alegria ao coração humano, Deus precisa ser o anseio da nossa alma todos os dias. Amém? Vamos orar.
Espírito de Deus, nós amamos o Senhor, pois é o Senhor que nos ajuda em nossas fraquezas, é o Senhor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nossos lábios não conseguem proferir uma palavra, o Senhor continua intercedendo em nosso interior. Quando nossa alma não consegue se aquietar e orar, o Senhor continua intercedendo por nós. Quão bom é saber que temos um amigo que em todas as horas nos ampara, em que todas as horas sonda o nosso coração e traz a nossa mente cativo à palavra de Deus. E queremos, assim como expressa o salmista, a minha alma aguarda o Senhor, eu espero na sua palavra. Assim seja a alma da tua igreja, Senhor, todos os dias, desejando o Senhor e a sua palavra, e que nessa noite ela venha de encontro ao nosso coração, e que os nossos corações sejam como uma terra fértil, para que ela germine e frutifique dentro de nós, para a glória e para louvor do teu nome. Eu oro, Senhor, pelos nossos corações, eu oro pelas nossas mentes, para que nada roube a tua palavra de nós. Te louvamos, ó Deus, nessa noite. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É que eu te peço e oro assim crendo no nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Aplauda ao Senhor e vamos adorá-lo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vem com a tua glória, Senhor, sobre esse lugar. Enche esse lugar, Senhor. Enche o nosso coração, Senhor, de prazer em estar na tua presença. Enche o nosso coração, Deus, com alegria. Enche o nosso coração, Deus. Venha restaurar, Senhor, os corações feridos. Através, Senhor, da adoração, muitas coisas são restauradas, são renovadas. Nós cremos nisso, Senhor. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos nos prostrar, Senhor, diante da tua presença. Nos humilhar, Senhor. Nos humilhar diante dos teus pés. Te pedir, Senhor, perdão, misericórdia. Vem inundar, Senhor, nosso coração. Vem nos encher, Senhor. Encher a nossa vida, Senhor. Encher a nossa vida, Senhor. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão. Até minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Vamos cantar. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva. Amém. Abre o céu, abre o céu.
deixa a chuva descer. Aqui estamos nós, Senhor. Terra seca está aqui. A terra seca. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Vem nos inundar, Senhor. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Aleluia. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar. Amém. Aleluia, vem sobre nós, Senhor. Aqui está o nosso coração, Senhor. Aqui está a nossa vida, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor. Vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Esse é o nosso desejo, Senhor. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Peça isso ao Senhor nessa noite. Não entre da mesma maneira que você entrou. Inundar, Senhor, nosso coração. Vem inundar, Senhor. Como é bom, Senhor. Como é bom estar diante de Ti, Senhor. Inunda a Tua igreja, Senhor, nessa noite. Senhor, nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros. Senhor, que nós não possamos nos conformar, Senhor, e nos constranger, Senhor, com Teu Espírito, e nos constranger, Senhor, Espírito Santo. Aqui está a Tua igreja, Senhor. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, por Teu sacrifício por nós. Não há ninguém, Jesus, que se compara a Ti. Não há, Jesus. Tu és um Deus de amor. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia de nós, Senhor. Venha quebrantar o nosso coração, Senhor, nessa noite. Que todo o coração, Senhor, que está aqui seja tocado, seja quebrantado nessa noite.
Todo coração, Senhor, seja tocado pela Tua presença. Reconheça a Tua grandeza. Reconheça, Senhor, a Tua majestade. Que os nossos olhos, Senhor, não estejam nas dificuldades. Que os nossos olhos, Senhor, não estejam, Senhor, nos obstáculos, nas pedras no caminho. Que os nossos olhos estejam sempre voltados para Ti. Voltados, Senhor, para a Tua presença. Voltados, Senhor, em Te louvar, em Te adorar, em estar contigo, Senhor. Diante da Tua presença, Senhor, nós nos sentimos livres. Diante da Tua presença, Senhor, eu posso chorar, eu posso cantar, eu posso celebrar, posso desabafar, Senhor, contigo. Meu coração eu entreguei a Ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, 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 meu coração eu entreguei a Ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, 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 quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim, me dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção olhando pra mim, me dizendo assim: filho meu, eu te amo.
está sobre todo nome. Jesus, o nome todo poderoso. Jesus, Jesus, aleluia. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, forte, tudo és para mim, para mim. Por causa do teu amor, vivo para ti. Por causa da tua dor, descobri o amor. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, poderoso, tudo és para mim, para mim. Por causa do teu amor, vivo. Por causa da tua dor, descobri o amor. Tu és tão lindo, tão maravilhoso. Tu és tão lindo, tu és tão maravilhoso. Tu és tão lindo, és tão maravilhoso.
Meu Senhor é bom, meu Senhor é tão bom, o meu Senhor, o meu Senhor é tão bom, meu Senhor, Senhor é bom, aleluia, o Senhor é tão bom, tu és tão lindo, tu és tão maravilhoso, tu és tão lindo, tu és tão maravilhoso, por causa do teu amor vivo, por causa da tua dor, descobri o amor, por causa do teu amor vivo, por causa da tua dor, descobri o amor. Tu és tão lindo, Jesus. Tu és tão lindo, tu és tão maravilhoso, tu és tão lindo, tu és tão maravilhoso, Te louvamos, ó Pai, por tua bondade, Jesus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, que é fruto de um lábios, de um coração que teme ao Senhor. As nossas canções, ó Pai, precisam expressar aquilo que está em nosso coração. Por isso te glorificamos por isso. O Senhor é bom. Tu és maravilhoso, Senhor. Oramos assim grato e crendo no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. A Bíblia diz em Provérbios 3, verso 9: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Aleluia. Coloque a sua oferta em sua mão e ore a Deus. Senhor, nós te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, porque se temos o que lançar em tua casa hoje, é porque o Senhor nos proporcionou isso. Recebe a nossa oferta de gratidão, recebe a nossa oferta de amor ao Senhor. Muito obrigado por tua bondade, para que o Senhor multiplique e abençoe cada um dos teus filhos abundantemente. Enche, Senhor, os celeiros de cada um deles, que o Senhor os faça transbordar. Para a glória e nome de Jesus nós oramos. Amém. Você é livre para vir ofertar ao Senhor. Meu Senhor é bom, meu Senhor é
és tão bom. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, nós oramos consagrando a Ti as nossas ofertas. Pedimos a Deus que seja para o sustento dessa casa, para tudo aquilo que o Senhor quer fazer ainda nesse lugar e através das vidas que estão e congregam nesse lugar. Te glorificamos e pedimos a Tua sabedoria, a Tua graça na administração e na prosperidade das finanças dessa casa. Oramos e abençoamos Teu povo que tem semeado, que tem entendido e honrado o Senhor. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-se no nome de Jesus. Quero dar alguns avisos. E já aviso os irmãos líderes de setor e líderes de missões, das missões. Nós vamos ter uma reunião amanhã, tá bom? Para fechar a nossa agenda do segundo semestre. Glória a Deus, irmãos. Amanhã à noite, aqui na igreja, tá bom? Todos os líderes, para a gente poder organizar a agenda da igreja segundo semestre. Mas já lhe antecipo, nós vamos ter alguns desafios pela frente agora nesse segundo semestre. Então nós vamos organizar e reorganizar algumas coisas dentro da igreja, tá bom? Não só prédio, não só estrutura, mas também pessoas. Nós vamos reorganizar algumas coisas, remodular algumas outras coisas que são necessárias, tá bom? Você está aberto a mudanças? Nós vamos precisar fazer algumas mudanças, tá bom? Amém, irmãos? Tudo isso para que Deus seja glorificado ainda mais. Então nós vamos fazer algumas mudanças necessárias e amanhã nós vamos poder conversar sobre isso e no domingo, creio eu, já poder repassar para os irmãos a agenda do segundo semestre, tá bom? Mas já antecipo, semana que vem nós vamos iniciar o mês de agosto orando. Nossa semana de oração de 1 a 5 de agosto, de 18 às 19 horas, tá bom? Semana nossa de oração. Domingo nos encontramos aqui, 18 horas, nosso culto de celebração ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Vamos para a palavra de Deus. E o tema dessa noite é como lidar com os conflitos. E antes da gente ir para a palavra de Deus, eu queria orar. Podemos orar? Curve sua cabeça aí, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela noite que nos reunimos aqui e pelo momento que teremos diante da Tua palavra, e pedimos que o nosso espírito seja constrangido pelo Teu Espírito, Senhor. Não queremos simplesmente entender com a mente aquilo que é espiritual, mas queremos discernir no nosso espírito e poder aplicar em nossa vida toda a Tua palavra. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina e guia os nossos caminhos. Queremos prosseguir firme, focando naquele que é autor e consumador da nossa fé. Por isso, guarda nossa mente de toda distração. Guarda nossos olhos, guarda nossos ouvidos. Acampa Teus anjos ao redor desse lugar. Visita pastor Gilvaldo, Senhor, que está enfermo. Visita Rogério e Eliana, também, Senhor, que estão enfermos. Visita cada um dos Teus filhos que não puderam vir a esse lugar por estarem doentes. Que o Senhor, o nosso Jeová da cura, possa alcançá-los em o nome de Jesus. Declaramos sobre eles o Teu governo e o Teu senhorio, para que em seus corpos habite a saúde de Cristo Jesus. Tomamos posse da Tua palavra em que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, e que o Senhor tome na cruz e lhe restaure a saúde, restitua a saúde
a cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. E desde já te agradecemos por tua obra e por tua palavra, que será semeada em nossos corações essa noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como lidar com os conflitos? Primeira coisa que nós precisamos ter em mente para lidar com conflitos é você pensar e se perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus agiria sendo eu naquela situação? Como Jesus reagiria sendo eu na mesma situação? Perceba que os evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam alguns conflitos que Jesus teve que lidar. E não só teve que lidar com os conflitos dentro da sua própria casa, no meio de suas famílias, né? Seus irmãos não criam nele. Os próprios irmãos não acreditavam em Jesus como Messias, como Cristo. Você imagina como foi Jesus lidar com isso? Jesus teve que lidar com pessoas religiosas, Jesus teve que lidar com pessoas falsas, mentirosas, ladrões. Jesus teve que lidar com todo tipo de gente. Vários e vários conflitos. E como ele reagiu em todos eles. E é sobre esta direção que nós vamos caminhar na palavra de Deus. Amém? Repita comigo: Jesus agiria como eu. Em muitos conflitos que nós enfrentamos em nossa casa, no meio da nossa família, nós agimos de forma errada. E nós reagimos de forma errada. Em vez de ajudar, em vez de ajuntar, a gente sai dando bicuda no balde, espalhando aquilo que Cristo juntou. Em vez de trazer reconciliação, união, nós desperdiçamos, lançamos na mão do diabo o bem mais precioso que é a nossa família, por não saber lidar com os conflitos. Diga misericórdia, pastor. E eu vim há uns dias pensando sobre isso, orando sobre conflitos, porque nós lidamos com isso de aconselhar casais, de aconselhar pessoas que estão enfrentando conflitos dentro da sua casa. Em alguns momentos a gente fica mudo, porque, meu Deus, como aconselhar? Como direcionar uma pessoa que está enfrentando certa situação e que, se agir diferente, se agir errado, se o conselho for errado, em vez de ajudar, atrapalha. Amém, irmãos? E algo que nós precisamos compreender é como Jesus agiria, como Jesus reagiria estando no nosso lugar. Se você fizer essa pergunta todas as vezes que você lidar com um conflito na sua casa, eu tenho plena convicção que o resultado daquele conflito vai ser bênção de Deus. Restauração, restituição, reconciliação. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez em todos os conflitos que ele enfrentou. Amém, irmãos? Se os nossos conflitos não têm sido resolvidos da melhor forma, é porque tem nos faltado o conselho e tem nos faltado principalmente a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Repita comigo: eu tenho, eu não vou ter. Ele me deu a sua mente. Só que a mente de Cristo, o Espírito Santo, ele sempre está em conflito com a nossa vontade. Sempre está em conflito com a nossa justiça, com o nosso senso de justiça. E este é uma das grandes barreiras de lidarmos corretamente com os conflitos. Por quê? Porque a gente sempre quer ser o justo. Nós sempre queremos ser o certo. Nós nunca damos o braço a torcer. Nós não queremos perder uma discussão. E no meio disso, nós ferimos e somos feridos. Nós magoamos e somos magoados, por não saber lidar com os conflitos. Amém? E eu quero falar sobre 3 pilares que nós precisamos ter para poder lidar com os conflitos.
Eu só vou tratar 3 hoje, tá bom? Prometo para os irmãos que para frente a gente trata o restante. Mas hoje nós vamos tratar 3 pilares para você lidar com os conflitos. Amém? Primeiro pilar que você precisa ter é o perdão. O primeiro pilar para você lidar com todos os conflitos chama-se perdão. Sem perdão não tem reconciliação. Sem perdão não tem restauração. Sem perdão não tem como nada ser restaurado em um conflito. Amém? Você já precisa chegar diante de um conflito com o coração cheio de perdão. Pastor, ele nem pediu perdão para mim, mas o seu coração precisa estar carregado disso. Cheio, transbordando. Amém? E eu vou lhe dizer por que precisa estar cheio de perdão. Porque você ora pedindo isso. Abra comigo Mateus capítulo 6, verso 12. Jesus está ensinando a oração dominical. A oração do Pai Nosso. Amém? E no versículo 12 ele diz assim, verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque, verso 14, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Este é o primeiro pilar para me poder lidar bem com os conflitos. É carregar no meu peito, na minha vida, na minha mente, o perdão. Assim como eu necessito e careço do perdão de Deus, eu preciso também perdoar os meus irmãos, a minha família, o meu cônjuge, o meu filho. E isso é tão profundo que quando os discípulos questionam Jesus, dizem: Senhor, até quantas vezes precisamos e podemos perdoar? 7 vezes no dia? Jesus diz: não, 7 não, 70 vezes 7. Isso só em um dia, Deus? É, só num dia. Então, mesmo que faça uma raiva por minuto, ainda sobra perdão para o dia de amanhã. Amém, irmãos? E eu preciso carregar isso. Se eu não consigo perdoar, não tem como haver restauração completa. E tudo que nós queremos com a nossa família é que ela esteja bem. Sim ou não, irmãos? O nosso desejo, a nossa oração, a nossa busca, a nossa transformação, as nossas mudanças é para que a nossa casa seja cada dia melhor. O nosso lar tenha cada dia mais paz, tenha cada dia mais alegria, tenha cada dia mais amor. Que o nosso lar seja um ambiente realmente onde Deus seja glorificado. E não tem como essa casa existir se não houver perdão. Por quê, pastor? Porque dentro dessa casa mora homens imperfeitos. Homens que falham. E aqui homem não é sexo masculino, é ser humano. Tanto homem quanto mulher pode falhar e falha. Amém, irmão? Se as misericórdias se renovam a cada manhã porque nós somos falhos, imagina perdoar. Imagina liberar perdão sobre a vida do outro. Só que isto não depende somente e aqui exclusivamente da pessoa. Um grande paradigma na mente do homem e da mulher quando lida com perdão é: ele não mudou. Ele confessou, mas continua o mesmo. Perdoar de novo. Sim. Perdoar de novo. Sabe por quê? Porque Deus nos perdoa. E se eu não perdoo, Jesus diz: vosso Pai também não vos perdoará. Amém? Só que este homem, e aqui eu quero aprofundar esse paradigma com relação ao perdão, é que alguns usam desse artifício
de expressar ao outro: não, tu tem que me perdoar, tu tens que fazer isso, mesmo eu não querendo me arrepender. E aqui é um grande calo no nosso pé, porque às vezes a gente consegue discernir que o incircunciso não está arrependido, que ele está pedindo perdão da boca para fora, não quer mudar, não quer transformação, e a gente reluta em dizer: eu te perdoo. Sim ou não, irmãos? A gente fica: rapaz, mas tu... E isso é muito prejudicial para nós. Sabe por quê? Porque quando Deus se tornar juiz da nossa vida, não só mais o Senhor, mas nós chegarmos diante do seu trono, cada um vai prestar conta por suas obras, individualmente. Amém? Cada um. Deus, eu perdoei 500 vezes num dia só esse indivíduo. Ele não mudou. Fique tranquilo. A justiça de Deus alcançará a vida dele. Não nos compete fazer justiça. Amém, irmãos? Por isso devemos perdoar. O perdão não liberta só aquele que está pedindo perdão. O perdão liberta aquele que está liberando o perdão. O perdão, ele é curador, irmãos, e ele cura de mão dupla. Tanto aquele que está recebendo o perdão, quanto aquele que está perdoando é curado em sua alma, em suas feridas, em suas mazelas. Amém? Por isso diga comigo: o primeiro pilar que eu preciso para a minha vida lidar bem com os conflitos é o perdão. Aleluia. Posso seguir? O perdão acaba, o perdão anula toda manifestação demoníaca no conflito. Toda ação de demônios que poderia acontecer, de palavras, de agressões, de gestos, que poderiam vir a ser usados pelo diabo, elas são anuladas quando há perdão. Amém, irmãos? Eu sei que é tremendo isso, mas é algo verdadeiro. Quando não há perdão, aquele conflito está sujeito a ações demoníacas, a ação de demônios. Demônio de contenda, de intriga, de iras. Diga misericórdia. E quando você perdoa, você anula essa ação demoníaca. Glória a Deus. O segundo pilar que você precisa ter é a justiça de Deus. E aqui é um ponto muito importante. Por quê? Quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, e eu convido você a voltar para o capítulo 5, agora no mês de junho, eu convidei os irmãos e pedi aos irmãos que lessem Mateus 5, 6 e 7, segunda, terça e quarta, sim ou não? Você lê o Sermão da Montanha, e algo precisa ficar claro no Sermão da Montanha: ele é prático. O que Jesus mais tem de intenção no Sermão da Montanha é ele ser prático, didático. Por quê? Eu posso conhecer algo, na sua teoria, mas se eu não pôr em prática, se eu não botar a mão na massa, eu nunca vou saber fazer de verdade. Por exemplo, você pode ler, ouvir e aprender como aplicar a injeção, mas se você nunca pegar na seringa para aplicar em ninguém, você nunca vai saber. Amém? E alguns conflitos nós vamos ter que pôr a mão na massa. E entenda, Jesus nesses 3 capítulos ele é prático. Ele mostra de forma prática como você precisa lidar com os conflitos. E eu digo que o segundo pilar da justiça de Deus, ele é tremendo e fundamental, porque a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. O nosso senso de justiça para Deus é como trapo de imundícia. Amém? Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. E a nossa justiça precisa ser excedida, ir além. E aí, Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42, pastor Carlos compartilhou essa palavra, parte dela na célula
terça-feira, a qual estava. Eu disse: Deus, o Senhor, obrigado por tua palavra, que todos os dias é lançada ao meu coração e só veio complementar aquilo que eu estava estudando. Amém? Mateus capítulo 5, verso 38. Você encontrou? Isso aí, Diliene, muito bem, obrigado. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Diga: meu Deus. Não, com vontade, irmão, meu Deus. Jesus está sendo prático em sua justiça. O texto de olho por olho, dente por dente, irmãos, é a justiça humana. Por exemplo, se no meio de uma briga, no meio de uma confusão, de um conflito, 2 jovens brigassem e um matasse o outro, para se fazer justiça, a outra família tinha o direito de matar aquele jovem. Por quê? Olho por olho, dente por dente. Amém? A outra família não podia matar a outra família inteira, tinha que ser só um. Se algo acontecesse, a justiça ela tinha que ser estabelecida, equilibrada. Por isso, olho por olho, dente por dente. Só que isso, irmãos, é básico. E Jesus não nos chamou para viver uma vida básica. Ele nos chama a ir além. Amém, irmãos? O Evangelho é superar as barreiras. O Evangelho de Cristo, ele vai além da nossa compreensão natural das coisas. E ele faz isso de forma prática. Por quê? Se eu pego um tapa de um lado da face, e aqui Jesus é bem específico, do lado direito, eu tenho que dar ele também do lado direito, sim ou não? Isso seria justiça humana. Mas a minha vida, segundo a justiça de Deus, diz que eu tenho que dar a outra face. Amém? É fácil? Não. Mas sabe por que nós precisamos viver isso? Porque se nós não excedermos a justiça dos fariseus, qual seria a diferença entre um crente e um descrente? Se nós reagirmos como um mundano, como alguém que não conhece a Deus e não tem o Espírito Santo, qual seria a diferença de um povo santo para um povo que não é santo? Qual seria a diferença de um povo que conhece a Deus, mas quando esbofeteado, enche a boca para dizer que tem o direito de dar com a outra mão? Qual seria a diferença entre nós? Qual seria a diferença das trevas com as trevas? Você está aqui? Se a gente age como alguém que não conhece a Deus, qual é a diferença de estar na igreja? Qual a diferença de estar na célula? Se a nossa atitude não é de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. E ele diz, irmãos, de forma profunda, de que nós devemos agir diferente. O conflito de você ser bofeteado não é de você reagir, é de você constranger o outro, dizendo: pode dar ele do outro lado, eu te perdoo. Eu te perdoo. Amém, irmãos? Por quê? Porque se você fizer isso, você vai anular toda a artimanha do diabo para que aquele momento e aquele conflito vire uma guerra. Você está me entendendo? Porque a partir do momento em que você revida, meu irmão, não tem mais limite. E tem uma expressão humana, um ditado humano, que é muito verdade. Tem homens que dão um boi para não entrar na briga, mas depois que entram,
dá uma boiada, meu irmão. Nem uma boiada inteira arranca ele da briga. Porque ele vai até o último limite. E às vezes até a morte. Mata o outro. Por quê? Porque ele extrapola. Mas Cristo Jesus, irmãos, ele diz, olha, antigamente era olho por olho, dente por dente. Mas nós seremos diferentes. Se alguém lhe der um tapa na face, dê a ele o outro lado. Se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. E isto aqui Jesus viveu na prática. Jesus foi esbofeteado, sim ou não? Ele revidou. Jesus andou 1 milha, sim ou não? Meu irmão, Jesus andou carregando a cruz. E quando ele disse que era obrigado, era obrigado. O povo de Israel era escravo dos romanos na época. E preste atenção como havia essa obrigação lá. Jesus está carregando a cruz e ele não consegue mais aguentar o peso da cruz, amém, irmãos? Ele passou por um longo período de açoites. Jesus não consegue carregar a cruz e cai com a cruz, algumas vezes. Um soldado romano vira para Simeão, que vem chegando do trabalho cansado, meu irmão. Diz, ei, tu, ajuda este homem a carregar a cruz. E ele não poderia nem dizer, eu nem conheço. Nunca vi mais feio. Não, querido. Eles eram escravos. Aquilo que um romano falava, eles tinham que fazer. Se ele te obrigar a andar 1, vá com ele 2. Sabe o que Jesus queria mostrar para nós? Se ele te obriga a andar 1, se você ainda precisa de mim, eu posso caminhar mais 1 milha com você. Você ainda precisa da minha ajuda? Eu aqui estou disponível para andar com você mais 1 milha. Amém, irmãos? É agir de uma forma a qual o mundo vai glorificar a Deus. Porque nós agimos e reagimos diferente. Nós lidamos com os conflitos de forma diferente. Aleluia. Terceira coisa importante. Verso 42. Dá a quem te pede. Meu irmão, ô luta. É isso. O nosso senso de justiça, sabendo que o indivíduo que está pedindo dinheiro para nós vai beber e vai fumar, a gente não dá. Sim ou não, irmãos? A gente reluta. Só que Jesus diz, dê. Dê. E eu já me fiz esse questionamento de Deus, ele vai beber com o meu dinheiro, nem eu mais gasto meu dinheiro com essas porcarias. E eu me lembrei, meditando nesse texto, eu me lembrei de um dia que nós fomos para a Praça da Matriz, lá em Castanhal, vamos passear com os meninos um sábado à noite, onde folga, ainda morávamos lá. E sentamos no banco da praça, os meninos correndo, ainda era menorzinho, né? A gente não tinha vindo para Terra Alta, brincando na praça, de repente se aproxima um porre, está eu e Darley sentado. E ele já meio cachibrinado, cheio do aço. Ô irmão, me dê uma ajuda aí. Eu disse, não querido, não tenho não. Aí ele ficou me olhando assim. Não irmão, vou lhe falar a verdade. É porque hoje é meu aniversário, eu estou a fim de... Já estava porra, irmão. E ele queria beber. E eu olhei para ele e disse assim, ô meu irmão, meus parabéns, que Deus abençoe sua vida. Mas eu não vou lhe dar meu dinheiro não. E ele ficou assim, saiu, chegou perto de um outro grupo que tinha lá de jovens, fez o mesmo pedido, acho que ele usou a mesma desculpa, que era o aniversário dele, os jovens pegaram e cantaram parabéns para ele logo no meio da praça. Não sei se deram dinheiro para ele beber. Mas ele saiu e a Darley virou para mim e disse, por que você não deu? E eu sentadinho, cheio de justiça, disse, nem eu gasto mais dinheiro com bebida, eu vou dar para ele gastar. Só que quando eu olho para o texto, Jesus diz, dê.
Não foge daquele que quer te emprestar. Deus, mas ele é caloteiro, eu já emprestei, ele nem me deu, nem me devolveu. Eu vou pegar 12 calotes, Deus. Senhor, eu vou calotar de novo. Aquele mesmo indivíduo. Será que ele esqueceu? Eu não esqueci. Mas sabe o que Cristo diz? Dê. Sabe por quê? Porque é melhor dar do que receber. Só dá quem tem. Quem não tem, irmão, não dá. Se temos a provisão de Deus, as bênçãos de Deus, dê. Mas eu sei que o nosso senso de justiça própria, ele é terrivelmente humano e maligno. A gente não dá. A gente quer fazer as coisas por merecimento. Sabe algo que eu não gosto, nem às vezes no meio da igreja? Vou lhe dizer. A gente, para levantar um recurso, tem que vender algo. Tem que fazer sorteio para algo. Irmãos, não era para a gente fazer isso não. Não era para a gente fazer isso não. É como se fosse troca. Eu só ajudo se eu comer. Eu só ajudo se tiver isso. Meu irmão, é a obra do Senhor que nós estamos investindo. É na obra do Senhor que nós estamos semeando. E eu reluto. Eu sou sincero. Eu reluto com algumas situações. Minha irmã, é para a gente dar e pronto. Mas a gente tem todo um trabalho de fazer comida, de vender, de tudo. Irmãos, é a obra de Deus. Não é obra do homem, não. Amém, irmãos? Estabelecer a justiça de Deus em nosso coração, porque a justiça de Deus, ela excede a nossa. A nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Amém? Como deve ser a nossa justiça diante dos conflitos? Como Jesus reagiria? Como Jesus faria? Sabe o que me impressiona em Cristo? É que a Bíblia diz que ele foi entregue ao matadouro como uma ovelha muda. Ele nem espraguejou aqueles que estavam ferindo. Ele nem murmurou, irmãos, daquilo que ele estava passando. Mas nós, quando lidamos com conflitos, com desavenças, falamos o que não devemos, nos expressamos da maneira que parece que tem um diabo na nossa boca, porque sai aquilo que nunca saiu quando tínhamos paz. Os irmãos estão me entendendo? E isso eu lhe digo, é falta de perdão, é ação de demônios. Você lembra quando Jesus diz: arreda-te de mim, o apóstolo Pedro? Você não cogita das coisas de Deus, mas na coisa dos homens. Pedro tinha acabado de dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse: eu vou morrer. Não, Senhor. E Jesus prontamente repreendeu o diabo que estava usando a boca do apóstolo Pedro. E se você não lidar com o perdão e com a justiça de Deus, o conflito, a sua boca vai ser um canal de morte, em vez de ser um manancial de vida. Amém? Este é o segundo pilar. O terceiro pilar que nós precisamos ter é o mais fundamental de todos. Por quê? Porque o amor, ele cobre multidão de pecados. Se eu não consigo amar aquele que eu estou lidando de conflito, e às vezes nós estamos tendo conflitos, irmãos, com as pessoas que nós amamos, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com os nossos irmãos, com nossa parentela, entende? Nós estamos tendo conflito com eles e nós deixamos de amá-los por causa da nossa justiça, porque nos achamos mais justos. E o amor, ele é fundamental. Fundamental. Amém? Se está com Mateus capítulo 5 aberto ainda, versículo 43 agora, vamos seguir o texto. Ouviste o que foi dito. Jesus continua falando daquilo que era Antigo Testamento e daquilo que é Novo Testamento. A atualização do software, entendeu? E atualizou o programa antigo,
que só condenava a morte, para um novo programa agora, cheio de graça, de bondade e de misericórdia. Verso 43. Amarás o teu próximo e adorarás e odiarás o teu inimigo. Repita comigo: amar o próximo e odiar o teu inimigo. Mas quem é teu inimigo? Não é o teu próximo? O inimigo não é o próximo? Não é não? O teu inimigo não é o teu próximo, a quem você deve amar? Ou ele é só um troço, não é o próximo? Segue o texto, Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Diga glória a Deus, irmãos. Diga glória a Deus por isso, porque, irmãos, se eu não consigo amar o próximo, que de vez em quando se torna meu inimigo, qual é a diferença entre eu e o injusto? Qual é a diferença entre eu e um publicano? Qual é a diferença entre eu e os maus? Porque se você for conversar com alguém que é malandro, mau, homem mau, ele tem os seus. Não, isso aqui é chegado, isso aqui é brother, meu irmão, e tal. A gente não tem também? Qual seria a diferença, irmãos? O que teria de mais em nós, se nós lidarmos com os conflitos sem o amor de Deus? Qual seria a diferença entre nós e as trevas? E Jesus, irmãos, ele é profundo e tremendo ao dizer que se eu não faço isso, eu não me torno filho de Deus. Eu posso ser um religioso, mas não filho. Eu posso seguir regras religiosas e nunca me tornar filho de Deus. A imagem e semelhança do Pai. Você está aqui? Como ser a imagem e semelhança? Ele é amor. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz que Deus é amor. Ele não tem, ele é. Amém? Ter é uma coisa. Eu tenho isso. Não, Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. Não conhece. Pode viver uma vida religiosa dentro de uma igreja, no meio de uma célula, no meio de um grupo, e nunca conhecer a Deus. Por quê, irmãos? Porque a expressão do amor, ela é extraordinária na vida de um homem. Pastor, eu tenho que amar o meu inimigo? Sim. E orar por ele. Se você não consegue orar por alguém, é porque você não ama, nem o perdoou. Ore por mim. Não, não consigo orar. Você não perdoou. Você não amou. Porque Jesus disse que nós devemos amar e orar por eles. Amém? O mesmo amor que suporta tudo, corrige. Aleluia. Eu não quero aqui de forma alguma abrir brecha para aqueles que não se convertem, nem se deixam ser tratados. Já dizer assim, não, mas você tem que me amar do jeito que sou e ponto final. Não. O mesmo amor que suporta tudo é o amor que corrige. Você lembra do texto que nós começamos lendo?
Deus corrige a quem Ele ama. Não é porque a esposa ou o esposo tem que suportar tudo que ele não pode lhe dizer quando você está errado. Aleluia. Não, você me ama, você não pode me corrigir. É por isso mesmo que eu tenho que te corrigir, porque eu te amo. Porque o amor que não corrige, o amor que bajula, não é amor. Não é amor. Amém? Posso seguir? O mesmo amor que é paciente, ele não é bajulador. Eu ter paciência com alguém não é eu bajular as suas falhas, os seus erros. Não é isso. Isso não é amor, irmãos. Isso é engano. O amor de Deus nos corrige a viver uma vida de santidade. O amor de Deus nos corrige a viver uma vida onde devemos ser perfeitos. Amém? Porque Jesus está concluindo o texto sobre amor. Aleluia. Algo que você precisa entender é que Jesus não desconecta nada. A gente olha e vê divisão entre versículos e capítulos, mas isso é Jesus ensinando. Ele está falando de amar o seu inimigo, de orar por ele, de você não fazer isso, você não tem diferença nenhuma entre você e o religioso, não há diferença nenhuma. E ele disse, você precisa ser perfeito. Pastor, quer dizer que se eu amar o meu inimigo eu me torno perfeito? Sim. Sim. Se você orar por ele, você está mostrando a perfeição de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Você está mostrando que você é filho de Deus. Mas eu digo para você, arranque da sua mente e do seu coração a sua justiça. O segundo pilar, que é a justiça de Deus, ele é fundamental para isso. Porque a nossa justiça, ela tem limites. A nossa justiça, ela põe barreiras. A justiça de Deus não. A justiça de Deus, ela excede a nossa compreensão humana. Amém? A nossa justiça é olho por olho, dente por dente. A justiça de Deus é, se Ele te der um tapa, dê a Ele a outra face. Se Ele te obrigar a andar uma milha, ande com Ele 2. Essa é a justiça de Deus. Olha como a balança de Deus é diferente da nossa. E por que nossa vida vive desequilibrada quando acontecem conflitos? Porque nós não agimos como Jesus agiu. Como Jesus reagiu quando as pessoas entraram em conflito com Ele entre curar no sábado ou não? Se não é lícito curar no sábado? Questionaram Jesus várias vezes sobre isso. Sim ou não? Ele chama um homem da mão ressequida para o centro, ora, diz, estende a tua mão, e aquele homem é curado, e as pessoas ficam querendo apedrejar Jesus. Lá no meio, imagina aquele alvoroço, todo mundo querendo apedrejar porque ele estava fazendo aquilo no sábado. Ele vira para ele e diz assim, mas se um animal seu cair num buraco, você não passa o sábado todinho tentando tirá-lo? Quer dizer que o seu animal vale mais do que a vida deste homem que eu estou curando hoje? Quer dizer que a sua justiça só vale para os animais? Você está aqui? Olha a maneira como Jesus agiu, irmãos. Como Jesus reagiu quando foi colocado diante dele uma moeda e dizia assim, Jesus, é certo pagar imposto? Agora repita comigo, imposto. Não, com vontade, irmãos, imposto é para quem não é filho. Aleluia. E ele pega a esfinge e diz assim, de quem é o rosto que está aqui? De César? Muito bem, então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quantos questionaram isso? Nenhum. Jesus acabou com o conflito. E a Bíblia diz que não ousaram mais questioná-lo, por causa de sua sabedoria.
Amém? Se você responde de forma sábia, você acaba com toda discussão. Provérbio diz que a palavra mansa, ela acaba com a contenda. Amém, irmãos? Agora, se você não tem sabedoria no falar, aquilo que estava só uma faísca, vira uma fogueira. Aquilo que seria só um chuvisco, vira um toró. Bem paraense, né? Toró. Por quê, pastor? Porque em vez de apaziguar, em vez de dar a outra face, em vez de andar a segunda milha, em vez de dar a túnica, você quer só a capa? Não, toma logo a túnica. Nós queremos olho por olho, dente por dente. E eu ainda quero vencer, que eu vou furar teus 2 olhos. Qual é a diferença entre nós e o ímpio se a gente age assim? Como Jesus reagiu quando ele estava em um conflito no meio do povoeiro, e lá vem os homens carregando uma mulher pega em adultério. Jogaram a mulher diante de Jesus e disse: a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Que conflito! Como Jesus reagiu? Ele disse: realmente, a lei diz isso, mas aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus inocentou a mulher, irmãos? Não. Não. Jesus não inocentou aquela que estava errada. Por isso que quando todos se vão, e ele pergunta para ela: cadê os teus acusadores? Ela diz: eles se foram. E ele diz: perdoados são os teus pecados, filho, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Porque o amor que tudo suporta, o amor que perdoa, ele também é o amor que corrige. Amém? Como ele lidou com o conflito? Perdoando. Já pensou, irmãos, Jesus é o primeiro a dar uma pedrada? Os pecadores tinham detonado a mulher na pedra. Todo sujo falando do mal lavado. Mas se Jesus desse a primeira pedrada, todo mundo ia no cangote. Amém? Como Jesus lidou com o conflito quando questionado sobre se divorciar ou não? Jesus está diante dos religiosos e ele é questionado sobre: é lícito separar da mulher? Pense comigo, quem questiona sobre divórcio? Quem está afim de se divorciar. Você só pergunta de algo se você está interessado em fazer. Todos que chegam para mim e dizem: pastor, é pecado fazer tatuagem? Ele está doido para fazer uma tatuagem, só não tem coragem. Está procurando alguém para dizer assim: não, não é não, pode fazer. Doido para alguém concordar com ele, porque aí não, agora Deus ligou na terra, está ligado no céu, está ligado na surra. Todos aqueles que questionam, irmãos, estão buscando um refúgio para pecar. Mas Jesus, com toda a sabedoria dos céus, ele diz: no início não era assim. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não, mas Moisés diz que poderia dar carta de divórcio. Jesus diz: por causa da dureza do vosso coração. Não foi nada mais e nada menos porque o coração de vocês é muito duro. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Os 3 pilares dessa noite são o perdão, a justiça de Deus e o amor. Como lidar com os conflitos?
perdoando, sendo justo e principalmente amando. Amando. Quem ama não deseja o mal. Por mais que esteja corrigindo, repreendendo o outro, é por amor. Não para o mal, mas para que aquela pessoa seja transformada. Amém? E repita comigo, nós precisamos ser perfeito. Isso não é um convite de Jesus. Isto é uma ordem. Isto é uma ordem. Ser perfeito. Pastor, mas não é fácil ser. Por isso nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo. É Ele que tem poder para todas as coisas. Não somos nós. É por isso que Ele nos concebeu alguém que poderia nos fortalecer a vencer a nós mesmos. Nosso senso de justiça, nossa falta de perdão, a nossa insensibilidade. Por isso o Espírito Santo vem. Por isso Ele habita em nós. Por isso Ele permanece conosco. Por isso. Amém, irmãos? E daqui para frente, todas as vezes que você estiver de frente com um conflito, pense o que Jesus faria. Chutava o balde, tacava a pedra ou perdoava, expulsava ou amava, estabelecia a minha justiça ou a justiça de Deus. Precisamos agir como Jesus, precisamos reagir como Jesus. Não faça da sua boca um lugar onde o demônio tem livre acesso para usar. Não faça da sua língua um lugar da manifestação de demônios, proferindo palavras que geram morte. Mas use dos seus lábios para ser um manancial de vida, que abranda o furor. A palavra mansa branda o furor. A palavra sábia destrói toda contenda. Meu irmão, se você ler o livro de Provérbios, você vai ver o quanto as palavras sábias destroem argumentos que poderiam gerar brigas. E nós lemos, relemos, ouvimos, reouvimos, e quando lidamos com os conflitos, ainda agimos errado. Por que, pastor? Porque ainda queremos pôr a nossa justiça à frente da justiça de Deus. Ainda queremos julgar segundo o padrão antigo, olho por olho, dente por dente. Ainda queremos, mas nós precisamos ser perfeitos. Perfeito não é aquele que suporta tudo sem falar nada. Perfeito é aquele que age com sabedoria. Jesus não se calou diante dos conflitos, ele respondia com sabedoria. Ele respondia com sabedoria. Pai, nós queremos te glorificar e essa noite pedir, ensina-nos, Senhor, a lidar com os conflitos. Se já erramos, se ferimos, se magoamos as pessoas mais próximas de nós por não saber lidar com os conflitos, Pai, nos perdoa. Desce com um bálsamo sobre o nosso coração e sobre a nossa mente, Deus, e nos perdoa. Sara as feridas que fizemos através de palavras. Sara as feridas que fizemos através, Deus, de agressões físicas. Se fomos além daquilo que a Tua palavra nos orienta, nos perdoa, Senhor. Nós queremos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai. Nós queremos ser justo como é justo o nosso Pai. Nós queremos perdoar como perdoou a nós
o nosso Pai. Nós queremos amar como o Pai nos amou. Deus, que esses 3 pilares estejam bem fundamentados em nossa vida, para podermos lidar, Deus, de forma sábia com todos os conflitos que iremos enfrentar no nosso dia a dia, que iremos enfrentar na nossa vida, com vizinhos, com família, com parente, mas em todos esses conflitos, nós queremos ser um instrumento de vida naquele lugar. Nós queremos ser um instrumento restaurador, reconciliador, para a glória do nome de Jesus. Assim como Jesus em todas as circunstâncias agiu, Deus, de forma sábia, que Teu Espírito nos constranja a agir da mesma maneira, que Teu Espírito nos constranja a ouvir a Tua voz e a dizer: não fale isso, não faça isso, não haja desta forma. E nós, como Teus filhos, queremos ser perfeitos, amando, perdoando e sendo justos segundo a Tua justiça, Pai. E que no nome de Jesus, a nossa vida seja além da vida religiosa. Que sejamos diferentes de verdade, Senhor, do mundo. Que possamos agir diferente, Deus, segundo os padrões humanos. Que diante de alguns até pareceremos bestas. Ah, tu é muito besta. Eu tinha feito isso, isso e isso. Mas eu não sou do mundo. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o Espírito de Cristo, eu tenho a vida de Cristo. E eu não posso agir como você. Eu não sou instrumento do diabo. Eu sou filho de Deus. E eu preciso agir como filho de Deus. Como perfeito é o nosso Pai, como santo é o nosso Pai, como justo é o nosso Pai, como é amoroso é o nosso Pai, como é perdoador o nosso Pai. Que o Senhor gere isso em nós, Pai. Que essa palavra seja fundamento da nossa vida todos os dias. Que a Tua palavra seja fundamento das nossas ações diante dos conflitos. Porque um homem que não tem controle de si próprio, um homem que não tem domínio, Senhor, é como uma cidade sem muros. Uma cidade que não tem limites. Mas o Senhor colocou dentro de nós o Teu Espírito. E o Teu Espírito gera em nós o domínio próprio. Não é demônios, não são ações malignas, mas é o Teu Espírito, Senhor. O Teu Espírito em nós, que age com bondade, que age com justiça, que age com amor, que age com misericórdia, que age com perdão, Senhor. E que nossos conflitos nunca mais destruam vida de pessoas, mas que todo conflito que estiver à nossa frente, nós possamos ser e carregar o ministério da reconciliação, gerando paz em meio às lutas, gerando paz em meio às guerras, gerando paz em meio aos conflitos, para que Deus Pai seja glorificado pelas nossas boas obras. Eu oro, Senhor, e creio que Teu Espírito há de nos constranger diariamente. E eu oro, Senhor, abençoando a Tua noiva com esta palavra essa noite, em o nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, alguém essa noite quer entregar sua vida a Jesus? Quer receber a Cristo como Senhor e Salvador? Ou estava afastado e quer se reconciliar com o Pai? Alguém que, ouvindo a palavra de Deus, quer tomar a melhor e maior decisão da sua vida? Há alguém essa noite aqui, antes de nós orarmos, encerrando?
Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Quero abençoar a sua vida, Pai, no nome de Jesus. Leva-nos na tua santa paz. Nos esconde do homem mau, Senhor. Nos esconde do homem sanguinário e roubador. Que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor e que a tua bondade e a tua misericórdia nos cerque. Que o teu favor nos alcance todos os dias. Leva cada um dos teus filhos em segurança. Protege e guarda cada um deles. Daqueles que vão voltar a pé, de moto, de bicicleta, de carro. Todos sejam guardados por ti. Guarda nossas famílias, guarda as famílias dessa igreja. Oramos por essa cidade, para que a paz repouse sobre terra alta. Que tenhamos, Senhor, um lugar de paz em nossa cidade. E que no nome de Jesus, toda a terra alta lide com os conflitos de forma sábia e prudente. No meio da tempestade, que nós sejamos luz para essa cidade. No meio das intrigas e brigas, contendas que houver, que nós sejamos instrumento de reconciliação para a glória do teu nome. Eu oro, Senhor, e abençoo tua noiva essa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e aquele que crê diz amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vão na paz. Nos vemos domingo, no nome de Jesus.